Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast Show. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. E hoje eu estou com dois convidados super especiais aqui, que eu já vou apresentar para vocês, mantendo essa rotina agradável que está se tornando o seu dia, a sua noite, a sua tarde, a sua manhã, a sua madrugada. Você está aí consumindo esse conteúdo falando de pedra com a gente, falando de assuntos que vão gerar conteúdo e qualidade aí para a sua vida. Você vai estar se informando, você vai estar se entretendo. E hoje a gente tem um assunto mercadológico para trazer para vocês aqui, com dois especialistas na área de rocha ornamental. São dois executivos de negócio que hoje atuam numa grande empresa do setor e vão falar com a gente aqui sobre as projeções do mercado nacional de rochas para o ano de 2025. Você fez boa viagem para chegar aqui hoje, Igor? Como é que foi a viagem aí? Não, primeiro de tudo agradecer o convite. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. E sim, uma boa viagem, foi tranquila. Bem em paz. Você almoçou bem com a gente aqui hoje? Almocei bem. Nós estamos aqui com a Carla Tureta e com o Igor Caetano. Os dois são especialistas de negócio. A Carla, hoje, ela é gerente comercial do mercado interno, né? Para você que não é do ramo de rocha, quando a gente fala mercado interno, a gente está falando do mercado brasileiro, quem vende pedra para o Brasil. E o Igor é head de marketing, é o cara que é o cabeça do processo todo, é a mente pensante, é o cara que estrutura as ideias, e são pessoas que são responsáveis por setores estratégicos de negócios, de fomento e de gestão, de uma empresa muito importante que fez parte da minha vida, da história. Hoje vocês estão atualmente na Vitória Stone, né? Correto. E vamos falar um pouquinho, eles estão operando o mercado, né? Eles estão ali pensando, idealizando, negociando, comercializando e trazendo toda uma visão de quem está operando, sabe, Carla? A gente tem trago personagens e pessoas aqui de várias esferas do negócio rocha. Nós conversamos recentemente aí com o pessoal do Cindy Rochas, o pessoal da Flávia Milanese da Feira. São personagens, são elos de um grande negócio que é a pedra ornamental, que é a rocha natural, né? E vocês vão trazer aqui uma visão de quem está ali no dia a dia, coordenando equipes, montando estratégias, montando projetos. E eu queria começar, antes de mais nada, apresentando para o nosso público, que eu já peço para curtir, comentar e compartilhar, você já sabe disso, interaja com esse conteúdo, porque é importante para nós a sua interação, porque ele vai gerar engajamento, ele vai entregar o conteúdo para mais pessoas que precisam conhecer esse assunto. Você que gosta do assunto de rocha, já vai preparando aí, já vai se acomodando no sofá, na cama, na sua TV, você está assistindo de onde? Depois você comenta com a gente aqui. Mas, Carla, vamos começar apresentando quem é a Carla Tureta. Fala um pouquinho da sua história, como é que é a sua ligação com mármore e granito. Então, na verdade, eu sou formada em design de moda e eu tinha uma marca própria, trabalhava com isso. E aí, logo no início da pandemia, eu vi a necessidade de trocar de área. Sim. Então, eu saí do ramo da moda. O que você fazia na moda? Você projetava, estilista mesmo? Eu sou design de moda, isso, de formação. Isso, sou bacharel. Então, eu fazia toda a projeção da minha coleção, desenhava, acompanhava a fabricação, tudo isso. E aí, eu engravidei do meu filho. Esse look aí é você que projetou? Não, esse não. Mas é bonito, é bem original. Obrigada. Eu gosto de coisas diferentes. Muito legal. E aí, eu engravidei do meu filho, trabalhando com... Que ano meu filho vai fazer 6 anos agora. Legal. Engravidei do meu filho, e aí eu tinha essa necessidade que eu queria muito trabalhar para mim. Então, eu já trabalhava com moda e investi numa cafeteria com a minha mãe. Então, eu queria empreender. A verdade é que eu queria trabalhar para mim, para eu conseguir ter um tempo de qualidade com o meu filho também. Legal. Chega um momento que você tem que se adaptar à maternidade, né? Isso. E então, eu investi na minha formação mesmo. Trabalhei quase 10 anos no ramo da moda. E aí, na pandemia, eu vi a necessidade de trocar de ramo. Porque todas as lojas estavam fechando, eu vendia no atacado, então já não tinha cliente, né? Então, foi aquele caos todo. E aí, eu tive a oportunidade de começar a rodar para conhecer algumas empresas de granito. Então, eu rodei como uma estagiária de inspetor.
E aí eu fiz durante 6 meses, conheci várias empresas, vários materiais. Eu me coloquei à disposição para aprender uma nova profissão. No início nem remunerado era, então eu queria muito aprender uma nova profissão e aprender sobre pedra. E aí veio a oportunidade de entrar em uma empresa antes da Vitória Stone. Fiquei quase 4 anos lá como executiva de venda. Depois fui para a Vitória Stone e hoje eu atuo como gerente comercial do mercado. Mas olha só, Carla, a sua história, na verdade, é uma história de muitos de nós brasileiros, né? Que tiveram a vida afetada. A pandemia foi um caos, né? Foi uma coisa assim que mudou rumos, definiu. Eu mesmo tinha uma história na pandemia. Eu trabalho para uma empresa canadense, né? Chama Hilltop. E eu e minha esposa fazemos inspeção e os nossos parceiros falam, vem para cá e tal. A gente tinha possibilidade de até morar lá, trabalhar na unidade Canadá, Toronto. A gente tinha ido lá em 2019 e em 2020 a gente retornaria e veio a pandemia, cara. E um projeto que estava todo construído para ir. Não fomos, beleza, tocamos outros projetos aqui, mas a pandemia nos colocou no momento de inflexão ali, né? Agora não tem jeito, eu vou ter que buscar novos rumos. O varejo, né, o comércio realmente foi muito afetado, né? Porque as pessoas pararam de investir em roupa, não tá saindo, não tá indo, né? Exatamente. Então, mas não foi um choque para você, não, Carla, essa decisão de falar, vou mudar? Assim, lógico que é um choque, né? Meu filho era muito novo, então quando você... a gente tem medo do desconhecido, né? O novo te traz medo, arriscar tira você da zona de conforto para te colocar ali e arriscar numa nova área mesmo. Mas eu tive medo no início, mas eu precisava recomeçar de alguma forma. E eu vi que no mercado de granito, na pandemia, foi um setor que cresceu muito. Então, é verdade. Muitos países ficaram fechados, mas o Brasil continuou exportando. Então, eu vi uma oportunidade ali para aprender. E as coisas aconteceram, né? Foram abrindo as portas, né? Eu sempre falo que quando você coloca Deus na frente, tudo vai acontecendo. Então, assim, eu tive muitas pessoas que me abriram caminhos, que me ensinaram muita coisa que eu sei. Quem foi esse cara que te ensinou aí? Esse cara que falou, vou pegar você aqui, anda comigo e vou te... Tem como falar o nome desse cara? Quem é essa pessoa? Sim, posso falar. Ele é o Fábio da Cosmos, ele é gerente de compras no Brasil. Então Grande Fábio da Cosmos, queremos você aqui, vamos entrevistar o Fábio da Cosmos. Isso. Ele tinha essa oportunidade, né, de me colocar ali para aprender um pouco mais sobre como era esse processo de inspeção, de qualidade. Quando eu entrei para pedra, eu não sabia a diferença de uma brita para um granito, para um mármore. Tipo assim, era uma coisa, se você falava pedra, mas você não sabia ali, de fato, qual era a diferença daquilo ali. Então, o preto era mármore preto, né? Alguém joga um carvão naquele troço lá e fica preto. Aí, gente, então eu não tinha conhecimento nenhum. Então ele me deu essa oportunidade de começar a rodar com ele. Ele ia sempre para Barra de São Francisco, toda segunda, ficava segunda e terça, voltava para Vitória, quinta vinha para Cachoeira. E aí eu comecei a rodar todas as empresas com ele, para as pessoas começarem a me ver ali, tipo, quem é essa pessoa, né? E aí eu fui espalhando, falando que eu queria muito entrar pro comercial, que era, de fato, o meu maior desejo. E aí eu tive a oportunidade de entrar na Brasigran como vendedora no mercado interno. Fiquei quase 4 anos lá. Foi uma grande escola para mim. Eu falo que eu tive a oportunidade de começar em uma empresa grande, uma empresa que é referência. E eu aprendi muito de material, aprendi muito sobre estratégia, processos, tudo. E aí, ano passado, agora vai completar 1 ano que eu tô na Vitória Stone. Tá lá com o Ricardinho Verzola. O famoso, pode falar o passarinho? O pessoal fala ainda, né? Beijo pra você, quero você aqui, meu amigo. Mas vamos cá, e você, Igor Caetano, com esse nome de cantor de MPB aí, como é que foi esse seu encontro com as rochas ornamentais? Cara, eu saí do vinho para pedra, né? Eu trabalhava na Wine na época e a Guidoni estava estruturando o departamento de marketing dela em São Domingos do Norte. E eu recebi o convite para fazer parte, né, do time. Uhum. Até então, eu era o designer na época, cuidava da parte criativa. Legal. Dos projetos. Photoshop? Enfim, Photoshop, Illustrator, enfim. E era muito ali na prática, né? Mas sua formação é marketing? Eu sou formado em designer, pós-graduado em rádio e TV, especialização em direção de arte e especialização em marketing e gestão empresarial. Então, na estruturação do marketing da empresa, eu comecei, de fato, a conhecer realmente o que é pedra, né? Então, a gente não tinha muita noção até então.
E sair do vinho para a pedra foi uma mudança muito drástica. E principalmente ir para uma região que é um interior, né? E pegar uma grande indústria, para mim, foi um certo susto no início. Porque lá é longe para quebrar um ferro, hein? Não, e eu fazia o bate-volta, né? Você não fazia o bate-volta, não, velho. Você fazia o bate-volta? Todo final de semana. Todo final de semana. Que minha esposa ficava em Vitória e eu fazia. Não, eu não te recrimino, não, que eu já fiz bate-volta Vitória, Cachoeiro. Não, e nessa brincadeira foi 1 ano e meio. E foi 1 ano e meio nessa brincadeira, né? Até que a gente estruturou o escritório em Vitória, enfim. Mas foi muito bacana. E com o decorrer do tempo a gente foi evoluindo, crescendo dentro da empresa. E até que a Vitória Stone fez o convite para assumir a gestão de marketing deles. Isso já faz 3 anos. Aí tô lá com o Ricardinho. Ricardo e uma equipe boa, Sandra, Andréia, que são meus contemporâneos de empresa lá. Sim. Eu falei com você no off aqui, carrego comigo um carinho muito grande, porque eu tenho história lá, mesmo que né, foi pouca, foram quase 4 anos, não lembro ao certo, mas aproximadamente isso. Mas, pô, você acaba, toda vez que você está conversando de pedra com as pessoas, às vezes as pessoas perguntam, como eu acabei de perguntar para vocês, né, por onde vocês passaram, não tem jeito, as empresas que nós passamos, deixamos uma boa marca, né, deixamos amigos e portas abertas, a gente fala. Então, eu falo muito da Vitória Stone em alguns momentos. Sim. Trabalhei lá, Ricardo e tal. Então, são empresas que são pujantes, que são empresas que têm uma grande responsabilidade de mover o PIB dessa, né? É lógico que cada empresa contribui do seu tamanho, no seu formato, mas o bom da empresa grande, né, dessas empresas que têm uma estrutura robusta, é que você consegue ter uma visão mais holística do processo, você consegue enxergar vários processos, né? Porque acaba que, por uma questão de tamanho mesmo, de volume de negócio, você tem os personagens que são destacados. Porque na pequena empresa o cara faz tudo, né? Ele conta pagar, conta receber, é o vendedor e papapá. Nas empresas maiores a gente tem que cuidar do nosso quadrado. É por aí mesmo, Igor? É por aí. E nessa brincadeira toda já faz quase 10 anos, né, que eu estou no setor. E essa mudança de empresa, essa questão de percepção, né, de mercado, de negócio, a gente acaba virando a chave. Por exemplo, sair da parte criativa da operação e sair para a parte estratégica. E você acaba, querendo ou não, é um setor muito grande, mas com pessoas muito conhecidas, empresas muito conhecidas. É igual o Campeonato Brasileiro. Tem vários times, vários jogadores, São todo 20, mundo sabe. Todo mundo se conhece, né? Todo mundo se conhece. O que muda são só as temporadas, né? Correto. Um jogador passa para outro time e aí vai. Nós estamos, então, no grande Campeonato Brasileiro das Rochas Ornamentais. Quase isso, né? Tem aquela rivalidade, mas quando termina o jogo, todo mundo senta, amigo, toma uma cerveja, fala mal do outro, enfim, vida que segue. O Carla, tem muitas similaridades da vida de uma modelo, top model, não sei. Design de moda. Designer de moda, alguém que opera a moda com alguém que opera a pedra ornamental, né? A pedra natural, né? O exótico, né? Tem uma similaridade, verdade, não tem? O desenho, o design, ou não? Na verdade, faz muito sentido. Porque na faculdade de design de moda, você também tem algumas matérias com o pessoal de arquitetura, então você acaba entendendo, né, sobre desenho, sobre projeção. E a moda, ela não é ditada só no vestuário, eu acho que é no geral. Então, eu acho que tem uma similaridade ali. Se a gente for acompanhar a cor do ano, então tem as tendências no mundo da pedra também. Ontem então acho que faz apareceu para mim nesses, né, vai aparecendo um post que agora, eu esqueci o nome. Tem uma tendência agora atual de arquitetura que é o seguinte, não é mais o ambiente e nem esqueci agora, slow, alguma coisa assim com slow, uma coisa leve, uma coisa arquitetura leve, alguma coisa assim, que agora o negócio é a composição, né? Na verdade é o estilo de vida. Então o cara tem uma mesinha que compõe com o piso, que compõe com a cor do tecido do sofá, que na verdade é o trabalho do designer. Ok, não tem novidade disso. Mas pega um pouco do estilo de vida do cara, né? A composição da sala ali, a arrumação da sala, ela é uma coisa mais tranquila. Eu acho que cada vez mais, a gente trouxe aqui no programa nosso, o Arquitetos do Brasil, a gente trouxe uma arquiteta aqui que falou sobre a neurociência, né? A neuroarquitetura.
E a neuroarquitetura é você criar esse link de fazer uma arquitetura mais humanista e tal. E isso acaba envolvendo elementos da natureza, que é a vegetação, lá, ali, a harmonização com paisagismo, né? Com a decoração de plantas, e também o uso de rochas naturais, porque não deixa de ser um contato, né? E quando você é uma pessoa que tem uma carreira, uma formação na área de design de produtos, né? de beleza, de moda, e a gente transforma isso, conecta isso ao universo da pedra, você agrega muito, né? Ajuda muito a você entender o jogo, né? Na verdade, você tem uma design. visão ali, né? Uma visão para você saber opinar com propriedade. Então, o arquiteto, ele faz o projeto, especifica o material, e quando ele vai com o cliente até a empresa, eu acho que é o nosso trabalho indicar uma cor, um material, respeitando tudo que o arquiteto está colocando ali, né? Lógico, mas a gente tem que ter esse conhecimento para saber o que indicar, qual a cor que vai compor. Às vezes você coloca um quartzito no piso e uma outra bancada não vai conversar, então eu acho que tem que ter essa visão, não só para uma formação em moda, mas no geral mesmo. Ter essa combinação de cores é importante, né? É entender a vibe do cliente, né? O arquiteto já faz esse pré-atendimento ali, já entende mais ou menos o estilo do cara. Antigamente a gente seguia algumas tendências, pegava algumas revistas, pesquisas na internet. Eu quero uma sala igual a essa. Hoje não, cara. Eu sou uma coisa mais urbana, uma coisa mais conceitual, mais clean, minimalista, enfim. É entender de fato, né, a essência do cliente, até para direcionar. Sim, você primeiro precisa entender para então começar. A gente está falando aqui com vocês que eu sou dinossauro perto de vocês, assim, porque eu entrei lá em 98, tinha 15 anos, 97, trabalhei, também tenho uma trajetória, passei por várias empresas. E aí nós estamos falando de arquitetura aqui, falando de arquiteto, falando de gosto de cliente. E a indústria sempre foi a indústria, aquele lugar insalubre, aquele lugar longe, que gera poeira, que gera resíduo, que é uma produção braçal, que é o suor do trabalhador ali, do tiara, aquela loucura. E a indústria era a indústria, era uma parede cinza que produzia pedra e mandava para o marmorista cortar. Hoje nós estamos falando com uma empresa que é uma indústria, né, uma grande indústria, vocês estão lá operando uma grande indústria todos os dias, mas estamos falando de arquitetura, ou seja, vocês acreditam que o perfil da indústria nessa década mudou no sentido de que hoje a indústria precisa conversar, entender qual que é a dinâmica que o mercado está requerendo dela, ela precisa entender o gosto, precisa saber especificar, precisa conversar com o arquiteto, precisa conversar com a cadeia toda? Eu acho que mudou completamente, né? Porque quando você recebe um cliente na indústria, um arquiteto ou um cliente final, que seja, eles têm uma curiosidade para entender como funciona o processo. Então, eu acho que hoje as indústrias, em geral, elas se capacitaram para receber as pessoas. Então, não é mais uma parede cinza, como você falou. É uma estrutura de uma indústria mesmo, que você consegue passar por todos os processos, você consegue entender um tratamento. Então, quando a gente recebe um cliente hoje na empresa, a gente faz uma volta na indústria, mostra todos os processos, a impermeabilização, que algumas pessoas não entendem, como que funciona o processo de blindagem, o material, conforme vai passando uma politriz. Então, é legal esse acesso. Sim, até o processo de comunicação mudou. A gente vê hoje pelas redes sociais. Antigamente a gente montava um material de comunicação para uma empresa de granito, era um catálogo mostrando a foto da chapa e um close-up ali. Acabou. Hoje não, a gente já faz um conceito, cria uma história, cria um ambiente aplicado ali para gerar o desejo. Não do distribuidor, do marmorista, mas sim do consumidor final, ou do arquiteto, que seja. A comunicação mudou. Tanto na rede social, a gente conversa muito essa linguagem do arquiteto, traz para perto esse cara, que a gente sabe que, querendo ou não, a gente precisa criar esse desejo. Na visita dentro da indústria, que querendo ou não, vira um parque de diversões. Não, mas é exatamente ali, né? Isso. A Cachoeiro é uma cidade menor e aqui sim, a gente tem literalmente bairros residenciais que às vezes tem um tiar lá, tem uma indústria, né? Literalmente isso acontece aqui, mas a gente é uma cidade interior, você que está assistindo a gente em qualquer lugar do Brasil, em São Paulo,
Rio Grande do Sul, papapá, onde você estiver. O que acontece? Nós estamos na cidade interior, que é um polo mundial. Vitória, Serra, beleza. A Vitória Stone, por exemplo, está lá no Civite, que é um complexo, uma cidade industrial. Então só tem indústria lá, você não tem ninguém morando perto, né? Ali com a casa do lado, com a piscina e tal. Aqui tem isso, perto, né? Melhorou muito, porque aí entrou também o PDM, etc. Então tem também os bairros industriais, São Joaquim e outros aqui. Mas no final das contas, a gente está falando o seguinte: um cara o arquiteto, por exemplo, que tinha aquele contato frio com o processo. Vocês acham que nós estamos falando de tendência de mercado 2025? Vocês acham que o que tem de novo? Você acabou de falar, é o relacionamento, é a comunicação. Como que isso está sendo inserido no dia a dia da indústria? Como isso está pautando ou influenciando a forma da indústria vender? Olha só, a gente começa lá pela cadeia do estudante de arquitetura. O cara na arquitetura, posso até falar uma besteira aqui, ele não aprende de rocha, classificações. O que chegou para nós, eu tenho conversado com muitos arquitetos, inclusive professores de arquitetura, e realmente não tem uma matéria. Tem algumas nuances, tem alguns momentos, mas não tem uma matéria para falar de material dessa maneira, né? Então, a adaptação da indústria é o quê? Trazer esse grupo de estudantes para dentro da indústria, lógico, indústria adaptada, pronta para fazer uma visita guiada ali por todo o caminho da produção da rocha. A gente realiza isso dentro da Vitória Stone. E é muito legal, porque o próprio estudante já fica empolgado. E o estudante, querendo ou não, em algum momento, ou ele está ali fazendo estágio num grande escritório, ou vai virar um profissional de ponta, enfim, ele vai seguir e já começa a ter essa noção de rocha. E lá dentro a gente tem alguns profissionais que começam a fazer essa parte educacional, que é de fato, olha, isso aqui é um quartzito, isso aqui é um granito, isso aqui é um fio de espato, isso aqui, e vai fazendo todas essas apresentações. Então, essa tendência de se adaptar para se comunicar, não só com um catálogo, um site ou qualquer outra coisa que seja, mas se adaptar ao momento. Empresa pequena aqui de Cachoeiro ou qualquer outra região, eu acho que a tendência é se adaptar para receber até esse arquiteto. Mas por que essa visita é importante? A gente valida. Eu acho que para entender, sabe? Porque é muito diferente quando você vê um produto aplicado ali no final e quando você entende todo o processo. Então, acho que quando a pessoa começa a entender tudo que acontece em uma indústria, desde a extração até a entrega da chapa ou entrega do seu projeto, existem muitos processos e é interessante quando um arquiteto ou cliente final, ou marmorista, dono de depósito visitam a indústria para entender nosso diferencial, para entender todos os processos, para justificar, às vezes, o valor, né? Que às vezes a pessoa fala, nossa, mas geralmente fala, quartzito é muito caro, mas não é muito caro. Vamos entender qual o processo, qual o benefício que ele te traz. Então, quando a gente leva essas pessoas para dentro da indústria, é a oportunidade que a gente realmente tem de mostrar como funciona todos os processos. Isso é interessante. Aconteceu um fato real dentro da empresa, que foi um casal lá, consumidor final, estava com um projeto do arquiteto na mão e ele não gostou da especificação do arquiteto. Ele queria ir na indústria, ele pesquisou no Google, encontrou a gente e bateu lá na porta. E por acaso foi eu que atendi. E quando eu comecei a falar alguns valores de algumas chapas, de alguns materiais, mas eu senti que ele, cara, tá muito caro isso. Eu falei, não, mas vamos entender o processo. Aí peguei o menino da produção, fui apontando, especificando, aí no final das contas o cara comprou. Porque ele entendeu todo esse movimento, né? O porquê daquilo. É igual você ir numa fábrica de carro. Porque um carro custa X, o outro custa Y. É um processo. Então acaba validando aquilo. Mas veja bem, é fácil para quem é daqui, ou uma pessoa que tem uma mobilidade, é fácil dessa pessoa. Você que é um cara que está pesquisando estratégias, não é segredo para ninguém que o mercado hoje é digital. Nós estamos aqui agora transmitindo um produto digital. Você é o cara que está lá pensando em estratégias. Como eu vou promover a pedra? Como eu vou vender mais? Como é que eu vou contribuir para a Vitória Stone vender mais? Como é que eu vou criar uma estratégia de... Não se trata apenas... Você não vai conseguir sempre levar o cara lá. Correto. A visita técnica, ela é um dos elementos novos. Eu queria que a gente pontuasse isso na nossa conversa aqui. Quais são os elementos novos de solução, de negócio, que o mercado hoje, 2025, o cara que tem uma indústria,
o cara que tem opera pedra, o que esse cara tem que estar atento? Vamos falar dessas soluções? Beleza. A visita técnica é uma delas, está muito claro. É muito fácil. Eu acho que por exemplo, eu falei, vem aqui para vocês conhecerem o Pó de Pedra, porque tem uma magia, tem uma apresentação que faz sentido quando você está aqui sem enxergar. Agora eu entendi. Eu não sabia o que era o bastidor. Você que está em casa aqui, tem um mundo de coisas aqui. Gente, é diferente do que a não gente é verdade? vê. É verdade? Não é só o que passa ali no YouTube, não. Pois é, tem uma experiência espacial, né? Física, materializada ali. Beleza, ela é ótima quando ela acontece, eu acho que a gente justifica muita coisa. Mas nós estamos em 2025, era de inteligência artificial, era de chat GPT, era de Bitcoin e tantas outras ferramentas de negócio. Como é que a gente vai vender pedra? Aí vem o posicionamento digital. Pronto. Vamos lá. Perfeito. Passa Primeira a palavra, coisa hoje, acho que todo mundo hoje tem uma rede social. Seja um Facebook, um Instagram, Pinterest, o que for. Você se posicionar digitalmente. Por quê? Toda pessoa, antes de realizar qualquer coisa na vida hoje em dia, vai pesquisar onde? Google. Como eu faço um bolo? Como eu compro uma pedra? Como eu reformo minha casa? Automaticamente o Google vai direcionar para um site. Ou não, você está na rede social, no Instagram, você também vai pesquisar ali. Então, você tendo um posicionamento digital, seja com foto, vídeo, o que for, você já vai ter essa presença ali. O cara não precisa ir na sua indústria. Você está se posicionando de forma digital. Seja usando uma campanha de Google Ads, enfim, qualquer outra estratégia dessa. E você, se você puder falar também, eu não quero que você revele seus segredos, o seu pozinho mágico, o seu perlim-pim-pim lá, não precisa falar. Mas me dê um exemplo prático aqui hoje de uma decisão que você tomou como head de marketing, um cara que está pensando, poxa, eu preciso criar o posicionamento digital da Vitória Stone, por exemplo. Fala para mim de uma iniciativa legal, você fala, pô, isso aqui ficou legal, deu bom. Eu vou falar uma estratégia bem bacana que é a questão dos vídeos. E teve um vídeo específico de uma campanha nossa que a ideia veio até da Carla, na hora eu ignorei. Eu confesso que eu ignorei. Eu tive que explicar várias vezes. Eu confesso que eu ignorei. No ar aqui eu senti assim, de vez em quando rola umas briguinhas aí, né? Não? Eu brinco que conversas difíceis a gente tem que ter de vez em quando, e maturidade para entender. Isso é fato. Rapaz, eu assim, queria trabalhar com você, cara. Você tem uma voz... Você teve a oportunidade. É verdade? É um cara que tem uma voz adocicada, é um cara que ele completa as palavras de uma maneira tão legal que eu acho que deve ser legal. Que o comercial e o marketing, eles têm que sempre estar muito juntos. Mas conta aí, né? essa experiência aí, o dia que você ignorou a proposta da Carla. Aí, só uma observação. Só uma observação. Dentro de uma empresa, de uma indústria, no meu ponto de vista, tá? Eu e Igor falando, o principal cliente do marketing é o comercial. Perfeito. Eu tenho que atender ele perfeitamente. Isso o Henrique me cobra direto. O Henrique me pressiona muito. Henrique. Quero você aqui também, cara. O Henrique é o cara peça-chave na minha vida. O Henrique é nosso diretor comercial de exportação e o cara que me cobra muito isso. E é bacana. Nessa estratégia, a Carla chegou falando que queria gravar um vídeo, me explicou mais ou menos. Na hora eu ignorei. Falei, nossa, que confusão. Isso. Qual que era a ideia? Pegar 4 executivos, um de cada região, um nacional, Brasil, outro Estados Unidos, outro Europa e outro México, Latam, botar todo mundo para falar da indústria. Num único vídeo, em cada um no seu próprio idioma ali, da região que atende. Eu falei, caralho, vai dar uma confusão até para criar uma legenda disso. Enfim, eu chamei nosso videomaker lá, sentei com a Ana Clara, nossa assistente de marketing também, falei, vamos estruturar essa ideia aqui, mas não acreditando muito, confesso, tá? Mas até que a gente montou o material, estruturou, eu assisti no final, falei, ok, beleza, vamos soltar. Deu um impulsionado em cada região ali, e mesmo no patrocinado teve um engajamento legal, mas no orgânico teve muito mais resultado. Véio? Tá onde? Tá no Instagram de vocês? Tá no Instagram. Então entra aí agora, Saulinho, vou te dar uma missão difícil aí, tem como ver? A gente viu isso aí agora? Você tem que procurar lá. Não, mas tá muito lá atrás? Não, acho que não, né? Então vai lá, vamos ver se a gente acha aí, vamos jogar aí. Enfim, aí foi um sucesso. Vendeu? Ajudou a vender? Ajudou porque a gente teve muito engajamento, teve muitas pessoas procurando, isso de vários setores, de várias regiões, e assim, o que dá certo hoje? É você criar empatia com o público, é você entender o público. Até no mercado interno, Brasil, ok, vamos falar só em português? Pô, vamos criar uma legenda. Por exemplo, nossa rede social hoje, a gente tem 2 setores ali.
tanto Estados Unidos, Europa também, né, e Brasil. Então a gente se preocupa muito com uma legenda, uma descrição, a forma de se comunicar, né? As pessoas querem essa empatia, elas buscam um entretenimento, elas buscam esse conhecimento. Legal. E, Então, cara, o seu chefe é um cara pioneiro nesse negócio, né? não, Você sabe disso, total, né, velho? total. Aqui, ó, Vitória Stone Group. É isso aí? Meu Olha que Aí, mulher Ana. bonita essa aqui. Quem que é essa moça bonita aqui? Vamos lá. Cara, Gente, pode sobe descer aí. que tá lá embaixo. Isso. Vamos lá. Esse aqui, que material é esse aqui? Esse Alga Green. Ô, Saulo, se você puder fazer aquele esqueminha aí de botar essa imagem na frente, você bota, tá? Você entendeu, né, que eu falei isso, entendeu? Da Tinino, então tá bom. Então bota lá, eu quero ver esse vídeo aí que deu repercussão lá pro... Pode descer, pode pode descer. A galera boa aí. Muita gente aí. Outro projeto que deu certo também, né? O VS mais também se comunica Eu direto quero falar com os disso daqui a arquitetos. pouquinho. Vamos lá, deixa eu conduzir aqui. Aqui, esse cara aí. Esse cara aí. Vamos ver esse vídeo polêmico aí que o marketing não queria fazer. E se der um corte, eu vou falar assim, ó. O vídeo que o marketing não queria fazer e deu certo. Vai, solta o som, vai. Mas também a menina num solão desse, toda de preto. E scopri come possiamo aiutare il tuo progetto. Quer saber mais? Visite o nosso site vitoriastone.com. Vitória Stone Group, Conectando você. ao mundo das rochas naturais. Legal, hein? Foi de primeira essa filmagem aí? Oi. Muito bom, hein, cara? Então esse aqui botou cada um falando uma língua diferente, ficou poliglota. Correto. Um vídeo poliglota. Não, tá de Correto. boa. E aí começa com a Carla. É você, né, Carla? Sou Você eu. tava com o cabelo mais Cacheado. mais então cacheado vamos lá. aí. Muito bem. Então, esse daqui foi uma criação ao comercial. Vou falar, vamos comunicar. Sim, a Carla deu ideia, a gente acabou discutindo lá na hora e eu confesso, não dei muita atenção, mas é um vídeo que deu uma repercussão legal. Muito legal. É, muito legal. a gente calculou às vezes o engajamento com o número de contato, de pessoas perguntando, mandando direct, É enfim. isso aí, é isso aí. É E isso aí. deu certo. Agora, vamos lá. A gente falou eu quero falar assim, das estratégias da empresa moderna. Uhum. Nós estamos em 2025, começando um ano novo. Um ano, como eu acabei de falar, cheio de ferramenta nova. Tem muita coisa aí que está contribuindo. Como a gente integraliza essa nova forma de comunicação? Você falou comigo uma aí, por exemplo, a dinâmica de você... Esse contato com a indústria, eu acho que não vai parar mais. Ele vai ser cada vez mais crescente, ok? Com Correto. certeza. A gente está falando aqui também de você produzir um conteúdo lá, principalmente para as redes sociais, que gera um engajamento, que gera uma interação com aquele conteúdo, que gera atenção, né? Que filtra a atenção. Uhum. Que mais elementos, o que mais está vindo por aí? O que a gente tem que prestar atenção? Você que é departamento de marketing aí, nós estamos recebendo aqui 2 profissionais especialistas na área comercial, na área de estratégia de marketing, e que trabalham em empresas que vale a pena você prestar atenção. Então diga lá. Bom, acho que é questão de parcerias também, né? Uma andorinha só não faz verão, então você acaba agregando valor buscando mais pessoas. Igual aqui, o que está acontecendo agora. Essa troca de informação, essa troca de conhecimento, essa troca de engajamento. Os que são os meus seguidores da Vitória Stone, vão ver esse conteúdo e junto com seus seguidores e acaba unindo forças para isso. Um exemplo disso foi a VS Arc+, que a gente utilizou. VS Arc+, parece Correto. nome de vilão da Marvel. É quase um vilão. O VS Arc+ é um programa de fidelidade, de parcerias com arquitetos. E a gente realizou um evento, isso aí foi assim estrondoso o resultado, que a gente pegou vários arquitetos, Você não parceiros. brigou com a Carla não, né? Não, isso aí Esse a foi... gente trabalhou junto. Trabalhou junto para botar ele para rodar. E lá no projeto a gente teve quase 7 milhões de acessos em um dia. Que é isso, velho? Sério? Cara, eu quando abri o No relatório... orgânico?
no orgânico, No Insta? no Insta. Boa, parabéns. Quando eu abri o relatório e vi no dia seguinte, porque os arquitetos estavam repostando nosso conteúdo, marcando a gente, deu aquele boom, e apresentei no relatório para a diretoria, falei, caralho. Só teve um problema nesse evento aí. Qual? O Pó de Pedra não estava lá, cobrindo esse evento maravilhoso. Por que a gente não estava lá? Não tava criado ainda, tava? Tô Não. brincando, eu tô explicando. Na verdade- Eu esperei assim, no próximo você vai estar, mas não saiu, mas Não, tá bom, não, né? mas Tá- com Na certeza. verdade, o nosso evento foi dia 7 de novembro. Eu tô Vocês brincando. inauguraram dia O nosso 18. 18, eu não tava 18 de inaugurado novembro. ainda. E foi curioso aquele dia que a gente teve lá na Vitória Stone, porque eu não estava programado de ir na Vitória Stone. E eu trabalhei lá, como eu acabei de falar pra você, há muitos anos atrás. Pô, e aí, falei, não imaginei que eu ia lá, que eu ia encontrar Ricardinho. Aí depois que eu tava lá, até falei, vê se o Ricardo tá aí que eu vou dar um alô pra ele. E aí lá foi o primeiro contato que eu tive, eu nem lembro qual data foi. Mas assim, tá dinâmico o negócio, né, Igor? Sim, é muito rápido, cara. E nessa questão da rede social ou do digital de modo geral, cara, é muito em real time ali, é na hora. Você consegue mensurar esse resultado agora. Quantas pessoas acessaram, qual foi o engajamento, e você consegue mudar uma estratégia. Antigamente, tem quase 20 anos de profissão de marketing, antigamente a gente fazia folheto. Distribuía no semáforo um monte de folheto, aquela confusão toda. Você não sabia se realmente estava sendo entregue. Rapaz, eu já fiz lista telefônica amarelinhas. Sim, meus pais trabalhavam com comércio, fizeram também, patrocinavam muita coisa, guia de bairro. Enfim, hoje não. Hoje, se você não tem uma presença digital muito forte ali, muito marcante, criando esse engajamento, falando o conteúdo que as pessoas querem ouvir, você não vai Eu alcançar. acho que nem é só a questão do conteúdo, é a resposta rápida também. Porque não adianta criar um conteúdo legal no Instagram se na hora que você tem um direct você não responde com uma rapidez ali, boa. né? Então eu acho que isso, não só na rede social, eu acho que isso até pro time comercial mesmo, pro vendedor. Porque o cliente, ele quer uma resposta rápida, a informação tá muito rápida. Então hoje você consegue acessar no Instagram, entra no Instagram, você pesquisa lá alguma coisa e vão aparecer algumas empresas, vídeo e tal. E o retorno tem que ser muito rápido também, porque um cliente pode entrar em contato e falar, gostei, pode me passar o contato de um executivo? Se esse contato, se essa ponte não for muito rápida entre o marketing e o comercial, você perde o time. E aí com isso você também perde uma possível venda, assim. Então eu acho que hoje, 2025, realmente a gente enxerga que é a resposta rápido, sabe? É a entrega com excelência, a entrega com qualidade, mas num tempo curto, porque quem toma a decisão ali, às vezes não tá com tempo para esperar, então a demora no retorno pode prejudicar. As pessoas não têm paciência mais hoje em dia, Pra não tem esperar. tempo. Então, assim, mandei uma mensagem, eu quero um retorno agora, 5 minutos. Por mais que a gente sabe que não tem uma atendente, não tem uma pessoa ali específica, mas a gente fica muito nessa preocupação de receber um lead ali para não perder aquele momento, deixar ele esfriar. Tem que ser no calor da emoção ali, você tem que dar um retorno rápido. É igual vendedor de shopping, cara. Você tem que estar ali sagaz, pronto para vender um tênis, uma roupa, enfim. E da Rocha é a mesma coisa. Por quê? A oferta é gigantesca, você sabe muito bem, você está em Cachoeira, você está na capital do granito. Entendeu? Quantas empresas tem hoje aqui dentro da região? Você tem noção? Rapaz, a gente tem esse número aí. Eu vou até ter que ficar com isso que eu estou recebendo essa pergunta direto. Era mais de 5.500 empresas no geral do setor. Correto. Mas são mais de forma legal e ilegal. Registradas de dá uns 1.600. Pequena, isso aí, pequena, média ou grande e Sim. tal. Agora vamos lá, nós estamos mais uma vez em 2025 e nós estamos falando de uma empresa, por exemplo, de uma fatia do mercado muito importante que sempre foi a exportação, né? A menina dos ovos de ouro aí, a menina não, a galinha, né? A menina não bota ovo. Mas é porque eu misturei duas expressões. Tem a menina dos ovos e a galinha dos ovos de ouro. Então, a exportação, cara, vende em dólar, é um mercado consolidado, de 0,3, é um negócio rápido, vendeu, é bem performático ali, que você vende os lotes, é uma venda legal. E aí vem um novo movimento que está cada vez ganhando mais força, que é o famoso, belo e bonito mercado interno, né? Brasil. Brasil era o patinho feio do mercado? Era. Ou não? Era, na verdade, assim, eu
hoje eu vejo que o mercado interno e o mercado externo, eles precisam ter a mesma linha de material. Então, o mesmo processo de qualidade. Porque antigamente todas as empresas exportavam de primeira e O deixavam que refugo sobrava pro ficava mercado aqui. interno. Isso aí. Então, desde quando eu fui para a Vitória Stone, eu sempre pontuei isso em todas as reuniões. O mercado do Brasil, ele tem potencial para pagar um material de primeira. O arquiteto quer levar o melhor para o seu cliente. Então, hoje na Vitória Stone, a gente tem uma produção mercado interno, mercado externo, mesmo material. Então, hoje a gente tem um material de primeira para oferecer para um cliente. Na verdade, a gente tem material para qualquer tipo de cliente, desde que o cliente fale, olha, quero um material básico, quero um quartzito. Mas eu acho que essa visão de a primeira vai para exportação e o refugo fica para o mercado interno, é uma coisa que tem que acabar. Eu acho que o Brasil merece, sim, o melhor que a gente extrai daqui. E tem pago, e tem E potencial pagador. Então, assim, lógico, a exportação vai pagar vezes 6, mas no mercado interno você também paga um preço justo no material ali. E agora, com esse acesso de informação muito rápido, o cliente tem acesso a uma indústria, né? E o arquiteto tem muito acesso à indústria, tem uma parceria ali com o setor comercial. Então, é óbvio, você quer mostrar o melhor para o seu cliente. Então, eu sou a favor de acabar essa diferença. divisão, né? Essa divisão, não existe mais divisão. O Brasil absorve material assim como a exportação. Então, eu acho que isso foi um grande diferencial na nossa empresa também, quando eles entenderam que não existe a divisão. Existem dois mercados que trabalham de forma independente, diferente, e eu posso, assim, a exportação trabalha uma forma diferente como venda. Vende muito para location, né, para depósito. Hoje a gente no Brasil vende muito para um cliente final, muito através do arquiteto. Então você tem acesso ao projeto. Você não vende só um cavalete. Você vende um sonho. Você consegue interagir melhor com aquilo ali, entender as nuances, até mesmo de um tipo de movimento. Pô, esse lote aqui não vai ficar legal aqui não. Exato. Porque vai acabar aqui. Por que você não compra esse que o desenho vai dar assado? E aí você tá com um cliente ali, você mostra a chapa que ele vai colocar no projeto dele. Se precisar, a gente coloca no 3D para ele entender como que vai funcionar. É aquela chapa que ele tá olhando que vai pro projeto dele. Então, eu acho que a gente tem um mercado, né, muito grande. A exportação, com certeza, ainda tá maior do que o mercado interno, mas eu vejo que o nosso crescimento do mercado interno, de alguns anos para cá, elevou muito. E eu acredito que seja por esse posicionamento mesmo. A partir do momento que você entende e trata o seu cliente nacional, no Brasil, como você trata uma exportação, eu acho que é o que fez que faz, né, esse movimento todo aí. Correto, e tem mais ou menos um ano, né, que a gente está estruturando o mercado interno dentro da Vitória Stone, até com a chegada da Carla, a estrutura do time comercial, e a gente está acreditando, a gente aposta nisso. Tanto a questão de materiais, de tabela de preço, a gente sabe que, querendo ou não, em alguns casos, uma chapa custa até 3, 4, 5 vezes mais caro que da exportação. Há exceções, né? Mas, de fato, o mercado nacional está crescendo absurdamente. É só olhar em volta as grandes obras, os investimentos, as incorporadoras, enfim, está crescendo. Agora, Igor, você mostrou aqui um exemplo, a gente mostrou para a galera que está em casa, de um vídeo que você produziu. Logicamente que o comercial traz a demanda, ela vê a necessidade, facilita muito as coisas, e te surpreendeu, né? Alcançou um engajamento ali que surpreendeu, que foi bem relevante. Sim. Tanto que você me mostrou dentre tantos ali. E nós estamos falando que o mercado interno está avançando, o Brasil 2025 está aí começando com muitas obras, muitos arquitetos entusiasmados por especificarem rochas, vocês lançando projetos de uma criação de uma linguagem de comunidade com esse elemento, com essa figura do especificador. A comunicação vai ter que ser mais direta, você vai ter que ter mais gente falando, você vai ter que interromper mais horas de atendimento de zap do vendedor para botar ele para produzir um textinho lá e falar com o público, olhando para a câmera. Você acha que o negócio está mais humanizado? Essa é uma tendência? É uma tendência, porque as pessoas querem ver quem me atende. Quem vai me atender de fato? É João, é Caio, é Carla.
quem é que me atende de fato? Ah, aquele cara que eu vi no vídeo. Pô, que legal. Sei quem é. Não, veja bem, só para complementar mesmo Uhum. e concordar com o que você está falando. E a gente analisa tudo e todas Sim. as coisas, o movimento do mercado, né? Você acha, uma pergunta retórica que eu estou Uhum. fazendo, mas você acha que o velho da van foi para frente da câmera e virou o principal garoto propaganda dele, porque ele queria ficar gravando vídeo? Porque ele é um cara, sabe? Não, eu acho que alguém do marketing chegou, brother, chega aí, vem cá, grava isso aqui rapidinho. Olha, deu certo. Um exemplo é o prefeito de Sorocaba, que está explodindo aí no TikTok. Sorocaba mesmo, né? Deve ser, eu acho que é Que está explodindo. Não, porque veja bem, ele veio, o velho da van veio, o Luciano Hang, eu gostaria muito de entrevistar aqui, esse é o nível de convidados que eu quero, e vamos tentar, vamos batalhar para isso, Sim. vamos ver. Mas aí, logo em seguida, a menina lá da Magalu, lá, a menina assim que eu tô falando de maneira jocosa, mas é a senhora a dona Luísa, que nem tem muito perfil para ficar falando, assim, ela fala um pouco mais. Mas você vê que ela não é do mar, ela não é uma pessoa que tem desenvoltura com câmera. Ela foi fazer propaganda para Magalu. Sim. Né? Não é isso? E você está vendo cada vez mais os donos, os né? donos indo para frente da câmera. Não vai rolar um videozinho daqui a pouco do seu Sandro lá, não? Rapaz, seria incrível. Seria incrível porque eu postei uma vez uma foto dele descosta, olhando uma pedreira, e assim, a galera, seu Sandro, adoro ele, que não sei o quê. E é muito legal. Eu acho que o seu Sandro não tem noção de quanto ele é um cara importante pro setor, assim, a figura dele, o respeito que ele tem, Sim. que ele construiu no setor. Seu Sandro, grava um videozinho, procura a turma lá, cara. Não, e o a gente posta aqui também, bota a gente lá para colaboração que a gente solta. Não, e o seu Sandro praticamente direto tá na empresa, roda todos os departamentos, todos os setores, cobra. Mesmo ele não estando ali na frente da câmera, ele tá por trás, ele tá nos bastidores. Ele é uma pessoa amável, eu tive a oportunidade de conviver, né, por um tempo, e é um cara amável. Mas é porque é o seguinte, é porque imprime, tem uma mensagem ali. Sim. Que é a da credibilidade. O cara tá dizendo, cara, eu acredito no que eu tô vendendo. Sim. Eu acredito no que eu produzo. A origem tá aqui. Tem um cabelo branco de experiência aqui que conduz esse processo. Tem um dedo aqui, né? E, por consequência, o Ricardinho e a galera toda. Tô falando no caso de vocês, mas no caso de outras empresas A, B, C, D, H, Y, J, a gente precisa de entender que a gente precisa comunicar com o público, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que o dono da empresa, uma pessoa que tem uma fácil comunicação, lógico que nem todo mundo gosta, né, de estar nesse momento. Na verdade, é desconfortável mesmo, Sim. né? Você falar para as câmeras, você gravar conteúdo. Sim, é uma coisa que... É muito mais fácil falar sem câmera. E às vezes você vai ser zoado por aquilo, porque falou uma besteira, ou tem uma gíria, enfim. Mas eu acho que é importante. Tem um cara na rede social que eu gosto muito, que todo mundo zoa. Ei, você ligadinho na pedra. Você ligadinho na pedra? É. O Felipe da Global. Exato. Felipe é um amigo pessoal meu, ele é um cara que a gente tem que trazer aqui também. Pois é, cara. Então, assim, é um cara que tá lá, bota a cara, tem o discurso dele, e isso é muito legal, porque você fala, eu vou lá na empresa, eu vou encontrar ele. Não e eu já troquei uma ideia com ele, e aí eu tô falando aqui, por exemplo, ele tem a galera fica meio pé da vida lá com ele, que às vezes ele fala, galera, aqui até em 72 vezes no cartão, não sei o quê. Aí os caras, o cara tá queimando o mercado. Aí ele é meu amigo pessoal, eu liguei pra ele e falei, Bruno, você acha quantas vezes eu fiz 70? Tá lá, se o cara quiser, ele vai fazer. Quem faz? Você tá entendendo? Aí a galera não entende que existe uma retórica, existe. Mas ele tá enganando, não tá. Se você quiser, você vai comprar. Mas quem quer? Ninguém quer fazer crediário disso, não. O cara quer comprar, pagar e vai embora. E aquilo, ele tá tendo engajamento. Não é verdade? Bom ou ruim, tá tendo engajamento. É lógico. Na verdade, quando você se expõe numa rede social, você tá sujeito ao elogio ou uma crítica também, né? Sim, mas eu acho que o importante é começar mesmo. Você tem que estar preparado. Eu acho que é legal, Carla, a gente tem que saber quem a gente é e quais são os valores que a gente carrega. Por exemplo, quando a gente tomou a decisão de começar esse projeto aqui, nós recebemos algumas. Eu não posso nem ser injusto em dizer que foram muitas, porque não foram muitas. A gente não passou onda de crítica, nada disso. Algumas pessoas chegaram até nós e, por exemplo, falaram assim, poxa, vocês botaram o nome de pá, de pedra, aqui nome... Cara, a gente estudou para chegar nesse contexto. Sabe por quê? Você está criticando justamente o objetivo que a gente queria era esse. Que você falasse do programa. Se eu botasse um Stonecast, ia ser formal demais.
ia ser pomposo demais, ia continuar comunicando com o público da bolha que eu falei que a gente não está querendo comunicar. Você que é da pedra, você está acostumado com o Stone Business, com o Stone Market, você está acostumado com toda a internacionalização do nosso vocabulário, porque a gente fala com o mercado internacional e é legal, é bonito. A gente sabe que existe a sofisticação do processo, das pedras, do público, de quem paga, mas existe também a linguagem que ela é provocativa, que ela gera curiosidade. A gente brinca com a fonética do pó de pedra. Isso é uma brincadeira com a fonética. E aí, depois, quando a pessoa vem aqui, ou tem um contato maior conosco, ou assiste a coerência do que a gente está produzindo, pô, peraí, é um negócio sério ali. Então, essa coisa da crítica que você vai receber, ela é inerente ao processo. E aí os caras que são gurus e magos da internet aí, eles até têm fórmulas que eles calculam o seguinte, cara, você só atinge o sucesso quando você tiver X percentual de lovers, pessoas que te amam, e X percentual de haters. Se você não tem haters, você não está incomodando ninguém. Não, é só observar a internet, cara. Os vídeos mais viralizados hoje do mundo é zoeira. Claro. Não é papo aí você fala assim, mas eu tenho algumas coisas, galera, que eu não faço. Né? Eu não consigo, do meu perfil, eu não consigo me pôr no ridículo, sabe? Como algumas pessoas fazem. Eu não conseguiria me vestir de mulher, fazer eu não consigo. Até para brincar com isso eu tenho dificuldade. Muito embora eu tenha o meu tipo de humor. Legal, é um perfil meu. Agora, você tem razão. O cara usa, às vezes, uma técnica e você critica o cara que está fazendo palhaçada lá. E esse cara, às vezes, está performando 50 bilhões de vezes mais do que monetizando e ficando milionário. E ganhando autoridade. E, no final das contas, as empresas pagam esses influenciadores para ir lá no seu stand, no outro. Então, não é o meu perfil. Sim. Mas é um perfil que dá certo e tá tudo bem, né? E a gente precisa... Você não gosta, vira a página. E vem aquela questão, cada um tem sua forma de comunicar. Igual pegar um dono de uma empresa, talvez o cara, não quero. Ok, vamos pegar o executivo. Pois é, a gente tá com uma visão assim. Eu falo para você, Igor, que isso que nós estamos fazendo aqui, além de tudo, além de falar de todo esse conhecimento que a gente está falando aqui, como que está o mercado interno, quais são os prognósticos daqui para frente, como que é o comportamento de mercado, a gente está gerando um documento histórico aqui. Né? Daqui a 10 anos, esse conteúdo, se a internet não mudar, vai estar aqui na internet. E a gente é uma fonte de consulta. Pô, você lembra aquele dia? Eu lembro, legal. Em 2025, o mercado interno brasileiro, ele estava apontando, ele estava tendente a quê? A mais venda de mercado interno, mais contato com o arquiteto. Amanhã ou depois a gente vai dizer, cara, você lembra? Lá em 2025, 2024, a Vitória Stone fez um movimento que consagrou o arquiteto. Pô, vocês nunca olharam para nós? Olhamos sim, olha aqui. A gente vai criando documentos históricos e posicionamentos que vão nos balizar para decisões futuras também. Concorda ou não? Concordo. Isso vai acontecer, querendo ou não, é fato. Agora, Carla, você é uma mulher muito bonita, por sinal. Obrigada. E ocupa uma posição de gerência. Você é uma pessoa que migrou, assim, recentemente, podemos dizer assim, não tem tanto tempo assim, né? 6 anos? Isso, vai fazer 6 anos. 6 anos, tudo bem. É um bom tempo, mas são 6 anos. Está dentro da década recente. Mas tudo bem, você foi aprender uma profissão nova, um mercado novo. Como é que é você conduzir? Eu acho que é a primeira gerente comercial que nós estamos entrevistando, do Granito. E eu acho que é a primeira gerente mulher na Vitória Stone comercial também. Então pronto. Correto. Então pronto. Como é que é isso? Como é que é esse convívio com a galera, com seus liderados, com a equipe? Como é que é a comunicação? Como é que é a tomada de decisão? Fala um pouquinho dessa expertise, dessa vivência aí. Na verdade, ser mulher no nosso setor não é uma tarefa muito fácil, assim. Porque a mulher ela tem um pouco mais de dificuldade para ser respeitada e aceitada, para ser validada de certa forma, assim. Mas então eu acho que quando eu comecei no setor eu não imaginava que em tão pouco tempo, porque é pouco tempo de carreira, né? Assim, já estaria numa posição hoje coordenando um mercado. E sou muito grata a isso. A Vitória Stone me abriu portas assim que
Só tenho a agradecer. E quando eu entrei na Vitória Stone, eu vim como executiva de venda, então não entrei lá como gerente, como coordenadora do mercado interno. E essa oportunidade me foi dada. E quando essa oportunidade me convidaram, né, para eu fazer parte da coordenação, para eu gerenciar o mercado interno, eu fui muito sincera, porque eu ainda não estou pronta, não sei como ser uma gerente, né? Você não nasce sabendo. E foi um momento, assim, eles me ensinaram muita coisa, né? Como me posicionar. Então, eu tive a ajuda de alguns diretores que eu me espelho neles, né? Então, assim, foram muitos exemplos ali. E, querendo ou não, você aprende a ser líder, né? Você... Ser líder é diferente de ser chefe ou gerente, Legal, nada disso. legal. Então, eu acho que você tem que ter essa necessidade, você tem que sentir a necessidade de ser líder para você conseguir realmente ter o respeito das pessoas, para as pessoas reconhecerem. E a melhor forma de você mostrar é você sendo competente, você mostrando por que você tá ali. Seu resultado, O né? meu resultado. Então, assim, eu tô muito feliz com o meu resultado. Eu sei que a gente tem muita coisa ainda para alcançar. E quando eu entrei na Vitória Stone, o mercado interno estava começando, né? Começando de novo, né? Eles ficaram um tempo Um sem... novo momento, né? Um novo momento. E me deram muita voz. Então, assim, tudo que eu falava em reunião, eles me escutavam. E aí eu comecei a falar, nossa, que legal, aqui eles me escutam. E isso para mim é muito importante. Eu tenho 33 anos, eu sento numa mesa de reunião com vários homens mais velhos do que eu. E pessoas que me respeitam pelo meu posicionamento. Novinha, né? Garotinha. Me respeitam. Eu fiquei velho agora, me senti velho. Não, então assim, eu me senti muito respeitada e muito acolhida. Mas tem cobrança também, né, cara? Nem tudo são flores, calma, né? Lógico, tem muita pressão. Você Tem que saber lidar com você isso, tem né? que saber lidar com a pressão, mas eu também me cobro muito. Então, antes da cobrança vir, eu já tô me cobrando. O Igor sabe disso. Eu me cobro muito mais do que as pessoas me cobram, porque eu realmente quero entregar resultado. E eu não quero entregar um resultado mentiroso, eu quero entregar um resultado com uma margem boa, quero entregar um resultado com uma equipe satisfeita. Que faça onde está. sentido, né? Que construa algo, né? Então, Você tem esse sentimento, cara? Você tá construindo algo ali? Você tá deixando um legado? tenho tá fazendo- certeza, tenho certeza. Garota. Tudo que eu faço ali é com muita transparência, com muita honestidade. Então, eu sempre falei muito das minhas ideias. E ali eu tinha a oportunidade para escutar. Então, vamos melhorar essa forma do carregamento? Porque às vezes o motorista chega lá, não quer ficar o dia inteiro para carregar. Então, Tem a salinha melhora do um café. processo, tem uma tem. sala do café, já emite uma nota. Quando o motorista lá, a nota já está emitida. Se acontecer algum imprevisto de quebrar uma chapa, ok, é exceção. Então, eu acho que foi mais por uma questão de dando as minhas ideias, e as ideias foram sendo projetadas, Foram encaixando executadas foram ali. encaixando. E eu acho que foi o que realmente fez uma diferença, né? Até o vídeo, umas ideias que às vezes são só ideias, e ali é um momento de você dar a ideia. Legal, se todo mundo validar, se não validar, vamos pensar junto como que seria legal. Eu acho que isso eu uso muito na minha vida pessoal e na minha vida profissional. Não, e é legal, com essa mudança da Carla, né, de executivo para gerente, a gente acaba tendo uma visão um pouco diferente, né? A mulher, por si, ela é muito mais sagaz do que um homem, tá? Posso estar falando besteira aqui também, mas tem essas ideias, tem essa inovação, ela está muito mais antenada com várias outras coisas, que um homem fica muito ali bitolado às vezes, tudo muito mecânico, né? E querendo ou não, é um setor machista. É um setor machista, exceto algumas empresas, enfim. A Vitória Stone, graças a Deus, é uma empresa que nos dá muita voz, né? Então isso é bacana, isso é bacana. Então, assim, Ô, Igor, fala aí uma campanha, quero que você conte 2 episódios, ou engraçados, ou curiosos, ou inusitados. Uma campanha de marketing que você bolou e deu merda, deu ruim, ficou uma porcaria, você pagou um preço por esse negócio e você se arrepende amargamente, ou conta aí alguma parada engraçada aí. Eu vou te peguei num pulo aí. E você já vai pensar.
E você já vai pensando uma aí também, que eu vou te perguntar a mesma coisa. Fala aí um negócio aí que Não, eu falo, cara, tô deu ruim. pensando, tô Deu ruim, não pensando precisa ser aqui. na AVS, não. Em algum lugar que você passou aí, nessa vida de head de marketing aí, esse nome pomposo aí que você carrega aí, head de marketing. Eu vou falar, né, nem na época de head, não, na época de designer mesmo, que na época de wine, que foi um marco na minha vida e fez eu criar uma amizade com o Danilo, né, Danilo Pescuma, que me deram a missão de desenhar um material de comunicação para uma feira que ia participar, a empresa ia participar na Alemanha para representar o wine lá, e eles iam usar uma camiseta, todo o material de comunicação, e eu estava desenvolvendo junto com uma Bia Sommelier, e beleza, montei todo o material, imprimiram camisas, catálogo, tudo, muito lindo, bacana. E eu empolgadão, né? Tipo, o material vai para fora, caramba, a galera vai usar. Assim, primeiro material que ia ser apresentado fora do país, porra, sensacional. Até que chega o Danilo para mim, o Danilo era o diretor de compras da Wine na época. Falou, você que fez esse material aqui, cara? Vem cá, olha, aqui tá errado. Eu falei, como assim tá errado? E eu, tipo, o ego lá em cima, né? Tipo, o cara. Não, esse estilo de cerveja aqui é diferente do outro e tal. E, tipo, o material tava uma merda, todo errado. Aí eu falei, porra, mas passou na mão de um monte de gente e tal. Tipo, ninguém leu. Pensando, né, na minha cabeça. Enfim, deixa quieto essa porra aí. Segue aí, mas, porra, velho, tá todo errado. E aquilo ali me marcou de forma cara, muito que tinha gastado ruim, né? alguns valores Deu ali. ruim, deu ruim. Deu muita merda ali. E você, Enfim. cara, um fato aí que aconteceu, que você falou, cara... O meu foi marcante, foi nem engraçado, o meu foi marcante. O meu foi marcante, assim, quando a minha primeira venda, eu tava tão empolgada, eu falei, nossa, vai sair a primeira venda lá pro Rio Grande do Sul. E eu não me atentei aos pontinhos de ferrugem que tinha ali no material. Porque eu não tinha conhecimento daquilo ali no início, né? Logo no início, quando eu entrei pro mercado, eu falei, gente... Aí a carga foi, enviei pro cliente, depois o operador, que já tinha uma amizade com minha primeira carga. E aí ele me ligou e falou, Carla, mas você viu que o seu material tava com um pontinho assim? Aí eu falei, como assim? Mas não dava, né? Olhando de... E aí ele me explicou o que era. E desde então, assim, eu falo que foi uma falha minha como vendedora na época, né? Porque eu não tinha conhecimento, ele não me atentei àquilo. Então, foi uma cagada. Cheguei lá, o material chegou, tive reclamação, mas consegui reverter. Só que eu acho que o que faltava lá atrás, e que eu levo assim, você precisa estudar. Em qualquer setor, em qualquer mercado que você tiver. Então, você não nasce sabendo o que é pedra, o que é mármore, o que é granito. Às vezes você tá com um arquiteto ou com alguma pessoa, e a pessoa fala, tudo é mármore, tudo é mármore. Então, não tem essa separação. E a partir do momento que você decide entrar pro ramo, né, é um ramo que eu tenho várias pessoas que têm o desejo de entrar, sabe? Queria entrar no comercial. Mas para você entrar, não é só ser um bom vendedor. Eu acho que a gente precisa entender, porque a gente tem que levar a informação correta para o cliente, para o marmorista, para o depósito, para o arquiteto, fazer esse diferencial. Então, eu acho que logo no início da minha carreira eu tive algumas falhas aí de conhecimento mesmo. Pegando por esse ponto também, cara, acho que a questão é muito mais a questão do ego. Nesse meu caso ali, que foi uma falha, eu tava com o ego muito inflado. Boa. Eu achava que era foda, que eu fazia, bom a gente acontecia. ter essa autoavaliação. Sim, e naquele momento de compartilhar com um colega do lado, ou com alguém, enfim, me dá uma opinião aqui, o que você acha? Tá certo. Não, mas o meu ego tava tão inflado que... Deu ruim. Tomei no cu. E foi pra lá? Foi Não pra pode lá? falar, não pode xingar, desculpa. Não, aqui pode. O pessoal tá assistindo depois das 23 horas. Vai lá. Então, assim, a questão do ego, seja em qualquer setor, principalmente na rocha, que tem muita gente que sabe demais, né? Então, assim... Ó, eu vou contar um podre meu aqui pra vocês também não fiquem se sentirem sozinhos. Meu gerente era um cara chamado Henrique Tironi. Misericórdia, isso daí. Eu tinha 2 a 3... Esse é o cara. Eu tinha 2 a 3 meses de Marbrasa. E, cara, me botaram pra fazer Bahia, Salvador. E eu, cara, aquela coisa de... né, eu tava no período de experiência ainda, sei lá, 2, 3 meses. E eu querendo vender, cara, querendo, né? Prospectei um cliente lá. Cara, passou
tudo no cadastro do cara. Tudo. Tinha crédito, limite, financeiro validou, as referências comerciais. E eu vendi uma carga de R$30 mil pro cara, pro cliente lá de Salvador. Que eu sei o nome dele, não vou falar aqui, mas esse cara quase prejudicou uma vida inteira por causa disso. E eu todo feliz, cara. Cara, fiz tudo certinho. Fiz o pedido, mandei o pedido para ele assinar. Ele assinou o pedido, me tornou o pedido. Liberamos o limite de crédito dele, etc. Tal. E carregamos o material deitado, que não é uma prática muito comum. A prática é em pé. E foi para Salvador esse material. E foi um dia de um feriado, um desses feriados assim mais incomuns, que são mais modernos. Aí, acho que foi dia da consciência negra, alguma coisa assim. Era um dia de feriado. Minha esposa estava nos Estados Unidos. O meu filho era recém-nascido. Meu filho nasceu em novembro de 2014. Isso, se eu não me engano, aconteceu em fevereiro ou março de 2015. Meu filho estava com 3, 4 meses. Minha esposa nos Estados Unidos, vendedora de exportação. Eu trabalhando na Marbrasa, vendedora na Marbrasa. E meu filho de poucos meses na casa da minha mãe, né, da avó. E me ajudando a tomar conta do meu filho. E aí, aquele dia, amanheceu ensolarado, feriado, né? O carro eu acho que foi uma segunda-feira, não vou lembrar precisamente. Mas, tipo assim, o caminhão carregou na sexta, sábado e domingo, na segunda-feira era feriado, eu estava indo buscar meu filho para ficar com meu filho. Recebo uma ligação 8 horas da manhã, mas eu briguei muito para liberar esse pedido. Mas liberei assim, né? Tem os poderes decisórios, né? Um financeiro, tem fulano, tem o gerente, o supervisor na época. E eu briguei por aquela carga, deu uns R$30 mil, cara, e material básico e tal. Tipo umas 8 horas da manhã, eu indo buscar meu filho, saindo da minha casa, indo buscar meu filho, o telefone do celular toca. Eu gelei na hora que eu vi que era o caminhoneiro me ligando. Aí eu parei o carro, sentei no meio fio, assim, no meio do nada, e esse cara falou, cara, o cliente falou que não vai receber a carga aqui. Eu desesperei, cara, eu quase desmaiei, assim, falei, não acredito. É possível. E não tinha ninguém para me socorrer, a empresa estava de folga. Aí eu consegui ligar para o Paulo, nosso supervisor da época. Paulo, está acontecendo isso, Bruno, o pessoal está todo mundo de folga aqui. Eu não conhecia os clientes de Salvador da época ainda a fundo. E eu peguei aquele cara e falei, cara, o que eu vou arrumar? E olha daqui, olha dali, o que vai arrumar, o que vai o caminhoneiro pressionando, que ele tinha que descarregar, porque não sei o quê. E o cara falou que eu não ia pagar, eu tentei negociar com o cara não me deu bola, não vou ficar com o material, porque... Meu amigo, no final das contas, eu liguei pro caminhoneiro e falei, cara, quanto você vai me cobrar para trazer esse caminhão de volta? Ah, o frete na época era R$10 mil, eu tinha vendido um lote, cara. Eu tinha um dinheiro na poupança de um lote que eu vendi. Eu virei e falei, eu vou assumir esse frete, pode trazer o caminhão. Aí, quando chegou no dia seguinte, terça-feira, se eu não me engano, ou quarta-feira, que aí voltamos para uma Brasil eu era recém-contratado, e o pessoal chegou para mim, Bruno, você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai pagar para esse caminhão voltar? Eu falei assim, falei, olha, eu vou bancar esse frete, eu vou trazer o material de volta, o custo é meu, eu que vou pagar, não quero que fique nenhum prejuízo para a empresa. Porque eu sei que eu não errei, não fiz absolutamente nada de errado, mas eu não sei o que aconteceu com esse cliente que ele está devolvendo essa carga, eu respeito isso, não adianta, mas eu fiquei com o coração muito pesado. E o caminhoneiro chegou, descarregou o material na Marbrasa, eu paguei o frete a ele, a mulher do caminhoneiro foi lá comigo no caixa, eu saquei o dinheiro, paguei o cara, e eu acho que Henrique estava viajando, acho que ele estava nos Estados Unidos, em algum lugar, sei lá, uma semana depois ele chegou, aí ele foi apurar os fatos. Cara, a minha sorte é que realmente tudo que eu fiz estava documentado, o pedido estava liberado. Eu não queria queimar meu nome, entende? Porque eu falei, cara, que essa galera vai achar que eu sou um mau vendedor, que eu fiz coisa errada aqui. E aí, depois de um tempo, aí o Henrique conversou com o Marcos Amaral, com a galera lá, e eles resolveram me devolver o dinheiro. A Marvaras falou, não, tudo bem, Bruno, você não errou em nada aqui, o processo tava... Eu fui até na sala do Selmo de Freitas, poxa, eu falei, Selmo, eu fiz tudo certo, eu fiz...
E aí fiquei depois longo, quase 4 anos na Marbrás, foi no meu início, e eles viram boa fé na minha pessoa, porque a gente passa, é uma decisão. A gente passa por muita coisa, né? É uma decisão, é uma responsabilidade você vender uma pedra, uma carga, né, fechada dessa. E são barulhos da vida, da carreira, né? Eu acho que, na verdade, assim, a gente está sujeito a erro, lógico. Mas a forma que você conduz o erro, né, com honestidade, com transparência, é o que faz o diferencial. Esse cliente, que foi a minha primeira venda, ele é meu cliente até hoje. Aí, ó, Há que pouco legal. tempo, o vendedor do Sul tava falando com ele, eu falei, conta pra ele, a minha primeira carga e tal. Aí, Que deu B.O. Que deu B.O., Caetano. Então, assim, eu fui muito transparente com ele, né? Eu tinha menos de um mês de empresa, não tinha ninguém ali me validando, olhando, me ensinando. Porque, assim, quando você quer entrar pro ramo da pedra, você meio que tem que aprender as coisas você correndo atrás. Porque ninguém vai parar o tempo ali para te ensinar a vender uma pedra ou te ensinar a ser um vendedor. Então, eu lembro que foi numa sexta-feira que saiu essa carga e depois que o operador me contou, o meu final de semana foi horrível, porque eu falei, na segunda-feira eu tenho certeza que ele vai reclamar e eu tenho que pensar na solução. E na segunda-feira eu já tinha solução para dar para o cliente. E eu acho que é isso, eu acho que a honestidade, a sua verdade é o que faz todo sentido, não só no nosso setor, mas no geral. Tudo bem. Olha só, pessoal, vamos apresentar aqui as empresas que são nossos parceiros, nossos patrocinadores, que estão com a gente aqui, que estão desembolando com a gente tudo. Vamos colocar aqui na tela, aqui, na principal. Essas são os nossos parceiros, as empresas que acreditam nesse projeto. A OMI Holdings, eu quero te convidar, você que está em casa aí, a entrar no Instagram, siga a OMI Holdings, OMI, para você que não fala inglês. É uma empresa, é uma holding, ela tem um complexo de negócio, é parceira da gente e vale a pena você conferir as soluções de negócios que a OMI Holdings tem para oferecer para o mercado. Vamos colocar aqui a Estúdios Morro Alto, que é a nossa estrutura, o nosso estúdio é um complexo de produção de conteúdo, de agência. Gostou da estrutura? Você que é um cara do marketing, nosso estúdio Morro Alto tá legal? Não, tá sensacional, tá extremamente profissional. Tá confortável aí? Lembrou época de faculdade. Eu trabalhei em TV durante um tempo. Eu vou te trazer outro dia pra gente falar disso aí, cara. Quero falar de publicidade com você. E nós vamos falar da nossa queridinha Envelope Mais, que é a empresa referência em envelopamento de blocos. Uma empresa com uma tecnologia inovadora, com um sistema, uma prestação de serviço impecável. Você que é indústria, você que opera a mineração, a venda de bloco, não perca, não deixe de seguir lá e entrar em contato com a Envelope Mais para procurar aí essa prestação de serviço de qualidade que a Envelope Mais tem para oferecer. Bom, pessoal, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Minha Casa de Pedra, em que a gente pede aos convidados para apresentar alguma coisa de pedra que tem em casa, porque afinal de contas todo mundo tem alguma coisa de pedra em casa, nem que seja soleira. E aí eu pedi para vocês trazerem uma fotinha de um ambiente de pedra. Como é que você arrumou? O que você arrumou? Foi um susto, né? Lá em casa eu tenho todo o piso de material, bancadas, mas foto... Eu não tiro foto do piso, né? Eu tiro foto de modo geral, mas tem um caso específico que é onde a gente está lá todo dia, né? Que é a sala de reunião do time comercial. Muito bem. É essa aí que é a sala de reunião? Correto. Isso é uma mesa? Uma mesa e tem 2 cubos, né? De Veno e Alga e ela é de glacier. Eu já tive nessa mesa aí, legal, né? Isso, e que material é esse aqui, Carla? Glaces. Glaces? Mármore Glaces. E aqui o Venom e o Alga Green. Nossa, esse Venom é bonito, hein? Lindo. É um material que a gente vai lançar agora, né? É um quartzito? É um quartzito. A gente vai lançar ele na Marmomac com uma outra proposta também. Correto. E tem uma textura, você fica passando a mão assim, é legal, né? Ele tem um diferencial no acabamento aí, né? É aqui que você senta de um lado, a Carla do outro, e vocês botam o pau pra quebrar ali, lavar a roupa suja? Rapaz, é mais ou menos isso, né? As reuniões comerciais, de diretoria, produção... E o Ricardinho, pega no pé, Carla, ou ele é de boa? O Ricardo fica mais na parte do mercado externo. Exportação. Então ele tá mais no ouvido do Henrique. Na verdade ele fica mais no mercado externo, mas o Ricardo tem uma rede de amigos muito grande, então ele conhece tá sempre muita recebendo gente, então pessoas, ele sempre né? indica alguém, tá sempre por dentro ali do que tá acontecendo no mercado interno também. Muito bem, então essa é a mesa que quase todo dia tá por lá, né?
Diariamente, praticamente. Diariamente, né? Muito bom. É isso aí. Então, Minha Casa de Pedra especial da sala de reunião da equipe de negócios da Vitória Stone que está aqui com a gente nesse programa super especial. Gente, a gente tem muito papo. Eu me amarro em conversar. Não é à toa que eu conduzo esse programa aqui. Para mim foi uma surpresa, a gente também não programou, né? Não fizemos roteiro aqui, estamos conversando, né? foi no É susto, bacana. mas acho que a gente gerou um conteúdo legal aqui para a galera apreciar, para você que está em casa curtir. Para nós é uma honra. Estamos conversando com pessoas que têm conteúdos relevantes para passar sobre o setor de rochas. A nossa vida, meu amigo, é rocha. A gente trabalha com isso todo dia, é pedra natural, é você tirar a essência, observar aquela beleza da natureza. Quando a gente vai em algum lugar, a gente vai num hotel, a gente vai numa casa de campo, a gente vai num ambiente corporativo, você vê uma pedra bonita, a gente fica satisfeito, não fica? Com certeza. Mesmo que não tenha sido a VS que vendeu, que você vendeu, mas a gente fica feliz, não fica? De ver um piso de um shopping, né, de pedra. Com certeza. Eu acho que depois que a gente começa a trabalhar com pedra, a gente começa a reparar muito mais, né? Então, você tá sentado em um restaurante, você tá olhando pra mesa e você consegue perceber todos os detalhes ali. Então, eu, pelo menos, eu sou bem observadora em acabamento, tudo, eu já fico... Não, isso mais é ligado. automático já, né? Você começa até a julgar essa pedra aí, não sei não ainda. Enfim, faz parte. Essa é comercial, essa é comercial. Meu amigo, considerações finais aí. Fala um pouquinho pra galera aí. Algum recado bacana, alguma mensagem legal de tudo que nós conversamos, as tendências, o posicionamento do marketing digital. Eu vou usar uma frase da Carla, né? Estude, se quer entrar no setor de rocha, é importante estudar o mercado. Na área de marketing em si, estar sempre antenado com as novas tendências, tecnologias, enfim, se adaptar aí e evoluir sempre. Você, minha querida Carla Tureta, diga lá, o que você tem de mensagem final aí? Bom, para quem quer entrar no setor, é exatamente isso que eu falei mesmo, é estudar, se dedicar. E eu acho que sempre trabalhar... tentar passar para o seu cliente aquilo que você gostaria que passasse para você. Então, da mesma forma que eu conduzi a minha carreira, sendo o melhor líder é aquele que dá exemplo. Então, eu acho que é isso, é você tentar ser melhor naquilo que você faz, estudar, se aprofundar, entregar a verdade, levar conhecimento. Então, o marmorista precisa de um conhecimento técnico e eu acho que nós, né, trabalhamos ali na indústria, a gente tem esse conhecimento para levar para o marmorista. Então, hoje a gente tem na Vitória Stone técnicas de assentamento, técnicas, uma assistência técnica no pós-venda. Então, acho que para quem quer entrar no setor e para quem também já está no setor, é trabalhar com a verdade, não demorar para responder o seu cliente, então Boa. a resposta rápida. A gente está numa era que o digital é muito rápido, tá? A informação está a um braço de você, né? Como a gente tinha comentado. Então é isso, é se aprofundar, levar mais conhecimento, ter uma resposta rápida, um posicionamento e você conseguir direcionar a sua venda. Então o Legal. arquiteto, ele quer a sua dica também, você como vendedor ali, então ele vai te escutar. Eu acho que é isso, é a comunicação do nosso setor. Muito bem. Deixamos aqui registrado um programa super especial para você. É uma alegria, é uma felicidade muito grande estar recebendo essas duas personalidades aqui do setor que representam uma empresa que eu tenho um carrego com muito carinho, tive uma passagem muito bem sucedida lá. Leve para mim um abraço e um beijo no coração para os meus contemporâneos de empresa, em especial o seu Sandro, o Ricardo Verzola, né, que é um amigo apesar da gente não ter convívio, mas um cara que eu tenho um carinho muito grande, a Sandra, a Andréia, o querido Valdir, são os que eu me lembro assim que deve estar lá. O Edjan tá lá ainda? Edjan tá lá? Então Edjan, aí ó, Edjan é das antigas, Edjan vai aposentar lá, Edjan, aí depois fala com ele para ele mandar um alô para mim. Edjan, você é um cara do bem, gosto muito de você. E uma galera, posso estar esquecendo de alguém, o próprio Henrique, que foi meu parceiro, meu grande líder lá também na Marbrasa, é um cara que eu carrego com muito carinho no coração, e são essas coisas, são esses momentos que enriquecem a nossa trajetória, né? A gente poder ter passado por um lugar e ter deixado boas memórias, boas lembranças, bons relacionamentos, e para mim foi um privilégio estar tendo esse bate-papo aqui, mesmo que no improviso aqui, a gente conseguiu
gerar um conteúdo que eu tenho certeza que vai agregar ao setor, a demais profissionais. Você é da área do marketing, se interessa? Acho que está faltando muito profissional de marketing, né, Igor? Tem espaço, não tem? Para um bom profissional? Tem espaço para todo mundo. Na área de marketing, então, até para as pequenas empresas, fazer uma reestruturação, Então, se posicionar. Acho que tem espaço. Procura, troca uma ideia lá, depois a gente vai deixar as redes sociais de você. Saulo, depois pega as redes sociais do Igor e da Carla, a gente deixa ali, né, na descrição do programa. E a gente está começando um projeto, viu, gente? É com muito pé no chão, com muita modéstia. A gente não está aqui com milhões de views ainda, mas vamos estar em breve. A gente está falando ainda um pouco para a nossa querida bolha, para o nosso setor. A gente tem conseguido alcançar nas multiplataformas, né? Porque a gente está lá gerando o programão, né? O conteúdo lá de 1 hora e pouca deve estar dando por agora. A gente está gerando o Podpedra, o podcast no geral, mas a gente tem os cortes, a gente tem as interações, a gente tem os grupos de Zap que comentam lá quando a gente deixa um recado relevante aqui. E para nós é uma honra ter vocês aqui conosco, que vocês voltem mais vezes. Leve o meu abraço a todos lá. E você que está em casa já sabe, aqui com a gente, Falar de Pedra ficou mais leve. Muito obrigado pela sua companhia. Curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. Muito obrigado e corta.